Ei, gente, voltei para a nossa última aula de Rococó no Brasil. Antes de começar, vou fazer aquele tradicional pedido para vocês me curtirem, divulgarem o canal. Quem não se inscreveu, se inscreva e, para ser avisado, clica no sininho para saber que eu tô chegando. Ah, e quem não me segue ainda no Instagram, vai para lá. @canal Espalhando Arte. Tem sempre coisas legais, curiosas, interessantes, tá bem? Vamos começar então? Hoje nós vamos falar de Aleijadinho, ok? Sua obra e biografia são até hoje objetos de discussões e controvérsias entre críticos e historiadores da arte. Atualmente, a biografia e a existência de Aleijadinho são questionadas por alguns críticos. Um exemplo é a historiadora mineira de Ouro Preto, Guiomar de Gramont, autora do livro Aleijadinho e o Aeroplano, o Paraíso Barroco e a Construção do Herói, publicado em 2008, e critica a primeira biografia do artista, que foi feita em 1858 por Rodrigo José Ferreira Bretas, e tenta desconstruir o mito criado em torno de sua figura. Segundo ela, Bretas teria composto a biografia baseado na história de Quasímodo, personagem de O Corcunda de Notre Dame. Ela também questiona a paternidade do artista. Para ela, Bretas teria falado de um pai branco para que Aleijadinho fosse mais bem aceito na época, tornando-o assim mestiço. Bem, mas o fato é que praticamente todos os dados hoje disponíveis são derivados da tal biografia de Bretas, que a escreveu 44 anos após a morte de Aleijadinho, baseando-se em documentos e depoimentos de indivíduos que haviam conhecido pessoalmente o artista. Sendo assim, não vou me deter nessa questão, porque nunca chegaremos a um consenso. Portanto, os fatos que irei apresentar são da biografia de Bretas. Antônio Francisco Lisboa, ou Aleijadinho, nasceu por volta de 1738, ninguém sabe o ano certinho porque não existe documento que comprove a data, na cidade mineira de Vila Rica, Ouro Preto. Filho natural do arquiteto e mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, e de uma de suas escravas africanas. Aleijadinho estudou as primeiras letras, latim e música, com os padres de Vila Rica e se tornou escultor, entalhador e arquiteto. Bretas relatou que em 1777 o artista começou a exibir sinais de uma misteriosa doença degenerativa que lhe valeu o apelido de Aleijadinho. O seu corpo foi progressivamente se deformando, o que lhe causava dores contínuas, e ele teria perdido vários dedos das mãos, restando-lhe apenas o indicador e o polegar, e todos dos pés, obrigando-o a andar de joelhos. E para trabalhar, ele tinha que fazer com que amarrassem os cinzéis nos cotos, e na fase mais avançada do mal, precisava ser carregado. E sobrevivem recibos de pagamentos de escravos que o levavam para cá e para lá, o que atesta esse fato, né? Porém, não existe um acordo sobre a natureza nem sobre a extensão de suas deformidades. É uma discussão danada sobre o que era, o que causou, o quanto que foi a gravidade da... Anyway, acho desnecessário. Mais uma vez vou deixar para lá e me deter nas questões artísticas, ok? Já tendo mostrado suas obras na Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, vou falar agora de um trabalho feito no final de sua vida, as 12 esculturas intituladas Os Profetas, na pequena cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Bem,
Esses 12 profetas estão localizados nas muretas das escadarias e no adro do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Esse santuário mineiro começou a ser construído como pagamento de uma promessa feita pelo fiel português Feliciano Mendes em 1757. Ele se espelhou no Santuário do Bom Jesus do Monte, de Braga, em Portugal, e em Minas Gerais, em Congonhas, escolheu o Morro do Maranhão para a edificação da nova igreja, com o objetivo de transformá-lo em local de devoção à Via Sacra de Cristo. O material usado para essas esculturas é a pedra-sabão, característica de muitas obras do escultor. Elas foram executadas entre 1796 e 1805, momento em que o artista está bem debilitado pela doença, e por isso são feitas com a ajuda de outros artesãos subordinadas a Aleijadinho, o que explica as diferenças entre seus estilos e leva a crer que nem todas foram feitas pelo próprio escultor. Quando olhamos para o conjunto, temos a impressão de uma coreografia solene, na qual os gestos e atitudes de cada personagem encontram correspondência nos demais. Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira, historiadora, o compara aos conjuntos escultóricos de Bernini nas igrejas de Roma. Quase todos eles têm o mesmo tipo físico, mostrando um jovem de rosto alongado, barba rala e bipartida, cabelos longos que caem em cachos, cobertos por turbantes e olhos levemente puxados, traço recorrente nas esculturas do artista. O historiador francês Germain Bazin aponta como fonte dessas esculturas uma série de gravuras florentinas anônimas do Quattrocento, Renascimento. Bazin afirma que o golfinho de Jonas das gravuras florentinas é semelhante ao do Aleijadinho. Mas também tem outro fato, que é que a iconografia profética foi cunhada na Idade Média, momento em que a representação dos profetas aparece sempre com o filatério, que é essa faixa de pergaminho com passagens bíblicas que eles seguram, e também com a gesticulação eloquente e vivaz, como a gente pode ver. Então tem essa explicação dos profetas já serem representados assim desde a Idade Média. E finalmente, levemos em consideração que são comuns estátuas com vestimentas exóticas na arte portuguesa entre 1500 e 1800, como a gente pode ver nas figuras do Santuário de Braga. E para terminar, vou falar das cenas da Paixão de Cristo, também nesse santuário, em Congonhas. São 6 capelas onde foram instaladas 7 cenas dos passos da Paixão de Cristo, e elas só foram construídas bem depois de terminada a igreja, seguindo um projeto de Vicente Freire de Andrada. E aí, a partir de 1796, é registrada a atividade de Aleijadinho e sua oficina na elaboração de 66 estátuas que compõem o conjunto. E em 1798 foram contratados os pintores Francisco Xavier Carneiro e Mestre Ataíde para encarnar as imagens, ou seja, pintá-las. Então, primeiro, Aleijadinho foi contratado, fez as 66 estátuas, mais tarde, um pouquinho, eles foram lá pintá-las. Eu escolhi falar para vocês da cena da Santa Ceia. Cristo, rodeado de apóstolos, reparte o pão. Ao mesmo tempo, anuncia algo terrível, o que gera grande movimentação à mesa. Um burburinho. Ele diz que alguém ali presente o trairia. A gente já conhece essa história. Pois então,
A grande gesticulação barroca foi usada para refletir a indignação dos apóstolos. Menos de um. O que está lá à extrema direita, junto ao servente, que é Judas. O agitado Pedro protesta à direita de Cristo, enquanto o imberbe João Evangelista chora no ombro oposto da vítima. De uma imagem à outra, entre as mãos e as cabeças, uma linha ondulante tende a fundir todas as esculturas, não é? Observem como a figura de Cristo guarda muitos traços dos profetas de Congonhas. O rosto estreito, os ossos da face salientes, os cachos abundantes e os sulcos apertados da barba. Cristo e os apóstolos, com suas túnicas e mantos, são destacados na policromia clara de Mestre Ataíde. O momento é o mesmo da ceia de Leonardo da Vinci, mas na obra mineira existe uma sinuosidade das formas diferente do exemplo renascentista, que é mais linear, né? É mais duro, estático. E até mesmo na angulosidade das vestes, porque vocês podem perceber que as vestes são angulosas, as protuberâncias se amenizam no corte de Aleijadinho. Bem, e para terminar, eu queria fazer uma consideração sobre essa questão de estilo do Aleijadinho. Quanto à questão de estilo, para descrever a obra de Aleijadinho, foram usadas expressões como barroco tardio ou barroco mineiro. Essa última expressão cunhada pelo crítico de arte Lourival Gomes Machado. Porém, a historiadora Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira se opõe a essas classificações. E eu tenho que confessar que eu sou muito fã da Miriam, eu fui aluna dela e acho ela uma pessoa bem interessante, com pensamento, uma linha de pensamento bem legal. Para ela, Aleijadinho possui estilo rococó, no qual as rocalhas, as formas arredondadas e os arabescos estão presentes, e há em relação ao barroco uma certa leveza e suavidade expressa, por exemplo, no uso das cores mais claras. E ainda é possível encontrar historiadores que situam o escultor na transição desses dois estilos e, além disso, que identificam em suas obras elementos do gótico tardio alemão. Bem, como eu disse, tem um momento que fica muito complicado, essa dureza da classificação, então, por isso, eu tentei resumir da forma mais clara e precisa possível para vocês poderem ter esse primeiro olhar e tirarem suas próprias conclusões, tá bem? Então, hoje nós ficamos por aqui e se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. Sem eles, não haveria canal. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima aula.